Olá, olá! Estamos aqui para mais uma leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é uma obra fenomenal, é uma ajuda, um alerta para todos nós do que ocorre nas nossas casas. Muitas vezes não percebemos, mas ocorre, está ocorrendo e ainda ocorrerão. Isto porque nós damos a brecha que os irmãozinhos esperam que nós demos a eles. Mas, como sempre fazemos nas nossas tarefas, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Criador, aos nossos mentores amigos, agradecendo as bênçãos, a proteção para mais esse trabalho, essa leitura e estudo, que tão bem nos faz, nos abrindo os olhos, nos lembrando que o orai e vigiai, que Cristo nos falou, não deve ser deixado só na teoria, que precisamos colocar em prática no nosso cotidiano, especialmente aqui na nossa caminhada terrena. Mestre Jesus, fortalecei-nos nessa caminhada, nos auxilie no entendimento, na compreensão de tudo que ocorre ao nosso redor, tudo aquilo que vemos, mas especialmente o que não vemos, Mestre amado, auxilia-nos hoje e sempre. Abre nossos olhos do corpo e do espírito, a fim de não sermos tentados a praticar o mal, mesmo que seja na ignorância. Abençoa-nos hoje e sempre e te convidamos, fica conosco em mais essa tarefa. Muito obrigada, que assim seja. Hoje nós vamos para o 34º vídeo da leitura deste livro. Nós paramos no vídeo anterior, quando o benfeitor colocava para esse irmãozinho que estava lá prejudicando aquela casa, aquela instituição, querendo vingança, e entre outras coisas que ele falou verdades, dizendo que muitos eram só de fachada, o bem que praticavam era só de fachada, falavam uma coisa, faziam outra, que a prática era muito diferente da teoria. E o benfeitor falou que realmente muitos agiam dessa forma, mas que também, nos disse o benfeitor, o bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem, no entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio. Então, muitas vezes, querendo justiça, estamos, na verdade, agindo, praticando vingança.
uma linha muito tênue entre ambas. Precisamos refletir sempre sobre as nossas atitudes. Merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderiam estar nas malhas perversas da criminalidade e da perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus. E por mais intente ser nosso inimigo, especialmente do irmão doente a quem obsidia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando o seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper esse curso de ações nefandas e injustificáveis. Olha a bondade, olha a caridade, a fraternidade do benfeitor, falando com o obsessor. Que possamos nós um dia falarmos sempre assim, com amor, mesmo quando nos dirigirmos àquele irmão que nos prejudica. Que bom será. Ademais, continuou o benfeitor, observe quantas pessoas dedicam-se à vivência da fraternidade e da ação beneficente desde que Jesus veio ter conosco. É certo que ainda estamos distantes do ideal, mas nos encontramos a caminho e oportunamente atingiremos a meta a que nos destinamos. Não me interessam os seus argumentos que me desviam a atenção dos objetivos da espada, prestes a aplicar o golpe final no miserável, disse o irmãozinho. É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus, porque o seu algoz é também filho de Deus, que se está tornando vítima com a sua posição vingativa. Então, quer dizer, aquele que foi algoz desse irmão que hoje está obsidiando, já está se tornando vítima. Por quê? Por causa da vingança desse irmãozinho sobre ele. Então, ele está sofrendo e já está se tornando vítima. O irmão fala que foi vítima da infâmia e da crueldade, o que é verdade, mas não se trata de uma vítima inocente. Nos arquivos da memória profunda estão registrados os nossos comportamentos, e como não temos alternativa, iremos permitir-nos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu a injunção lamentável. Novamente, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e, com uma voz suave, monocórdia, começou a sugestão. Durma e recorde-se. Durma e recue no tempo. Durma. Simultaneamente, lhe aplicava passes longitudinais, calmantes, que pareciam desenfaixar o perispírito das lembranças atuais e induzia o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio. De imediato, o comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês rico que explorava as pessoas que o buscavam,
necessitadas de ajuda econômica. Avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele que hoje lhe padecia nas garras perversas havia se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe. Quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria, fome, crianças doentes, sofrimentos. Insensível, o cobrador recorreu às autoridades que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando-o num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas na situação desditosa. A família, totalmente arruinada, também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Então, tudo isso ele fez, ele foi o culpado de tudo que aconteceu para esse irmão que hoje ele está obsediando. Olha que incrível. Ele fez tanta maldade e agora ele vem de novo. Tomado de espanto, ele gritava: Não, não sou eu esse infame. Sim, sou eu mesmo, recordo-me. Era justo o que eu fazia, afinal, o empréstimo não era uma doação e o preguiçoso não queria pagar-me tudo quanto me devia. Justo e bom, ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Considera, interrogou o mentor, justo o método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento? Fosse o contrário e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? É aquilo que falamos. Precisamos usar a empatia, precisamos colocar no lugar do outro muitas vezes. Precisamos para aprendermos a mudar de ideia enquanto é tempo. Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu, e o ódio que o tomou encarregou-se de o perseguir na velhice desditosa em futura reencarnação, quando se modificaram as paisagens. Tendo o amigo renascido, ainda como judeu, reencontraram-se e por isso a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infamante. Acredita justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas, vítima, algoz, vítima, ou pode interromper esse curso trágico mediante a paz que a todos fará bem e a fraternidade que os erguerá à misericórdia de Deus, o Pai compassivo. O nosso hipnotizador continuou por mais um pouco com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando-o a fim de que as memórias fossem nítidas. Ouvíamos as considerações do comunicante, mas também víamos aquilo que ele recordava em verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes ressurgiam dos painéis da memória em contínuo suceder, até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações
que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomados de compaixão pelas suas dores antigas. Certamente, prosseguiu o mentor com ternura, os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem justiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, dos seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante, na sanha do desespero, mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda de vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão que não tem o direito de tornar-se árbitro em causa própria e estabelecer comportamentos perversos de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade com a voz mansa e hipnótica. Vimos então o poder do arrependimento funcionar quando o atormentado algoz bradou: rendo-me, não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-se, sinto falta de ar, de equilíbrio, parece que estou morrendo novamente. Sim, meu amigo, estão diluindo-se as formas de pensamento, mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida para que brilhe a luz da esperança e da solidariedade. No momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento e entregue-se a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão. Ele o receberá na condição de ovelha tresmalhada que se aproxima do redil. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tende misericórdia de mim. E foi retirado da médium, ofegante pelo generoso médico e hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária que houvera contribuído para a libertação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era possuidora. Muito importante esse passe, esses recursos fluídicos. Acontece isso também, não só em casos de obsessões, desses irmãos assim mais, mas nos casos também dos suicidas. É muito importante que no final das reuniões o coordenador pergunte se todos estão bem por causa disso, porque às vezes o irmão recebe, ficam os miasmas, assim, muito importante essa atenção aos médiuns. Logo depois estava completamente reanimada quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras. Vivemos a hora da grande crise e vemo-la presente em todos os segmentos humanos, cada um deles assinalado por necessidades de modificação, por cujo momento duas culturas enfrentam-se, a que desaparecerá depois de muitas dores e a que se implantará renovadora e fraternal. A humanidade
está exausta das guerras intérminas que resultam do egoísmo de minorias violentas e desequilibradas que ainda não entenderam as nobres finalidades da existência física. A revelação dos imortais objetiva despertar todas as consciências para a compreensão real dos processos da evolução que ocorrem, apesar das crises de toda ordem. Toda ascensão é feita com dificuldade e nenhuma conquista é lograda sem o contributo do sacrifício. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm o inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. Muito importante. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm o inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. Sabemos que só quem morre é o nosso corpo. Sabemos que o espírito é imortal. O que estamos fazendo? Temos o inadiável dever de cooperar em favor de um mundo melhor. Nossa reforma íntima que tanto falamos na doutrina espírita. Cada dia precisamos querer nos melhorar um pouquinho mais. Voltar atrás nas nossas atitudes impensadas. Nos reconciliarmos com os nossos adversários. Compreender que os irmãos que nos partilham a caminhada, assim como nós, são espíritos imperfeitos e, como tal, assim como nós, têm suas falhas, cometem erros, atitudes impensadas. Mas nós não temos o poder de mudar o nosso irmão. Nós podemos nos modificar. E com as nossas atitudes, quem sabe, auxiliarmos também os outros a se modificarem, a quererem se modificar. E continua o benfeitor. A responsabilidade cristã nesse momento é bem definida, qual ocorreu com os mártires que não recusaram o cálice de fel, nem o testemunho com a doação da existência, a fim de que os pagãos pudessem constatar que o mundo de ilusões dilui-se ante a gloriosa imortalidade que permanece. Todos podemos conviver afáveis, mesmo quando temos opiniões diferentes, respeitando-nos uns aos outros e colaborando juntos em favor do bem geral. Sejam, pois, esquecidas as rivalidades impostas pelo orgulho e pela presunção, por ambições injustificáveis e distonias emocionais. A todos a morte nivela no túmulo, permanecendo diferentes os valores de que cada qual seja possuidor. Então, quando vamos para o túmulo, nos desfazer desse corpo físico, a morte leva-nos a todos igualmente. Não há outra alternativa para que a paz se estabeleça entre todos os trabalhadores do Evangelho. Cada um dispute a honra de melhor servir, de apagar-se no anonimato da compaixão pelos mais pobres e sofredores, constituindo-se demonstração da abnegação, conforme o exemplo do inolvidável Mestre de Nazaré.
Em razão da presença de pessoas humildes e amantes desse nosso reduto de socorro, suas preces e preocupações chegaram ao Senhor, que ouviu as suas súplicas e atendeu-as, enviando trabalhadores do mais alto para que fossem interrompidas as agressões das trevas e recuperados os patrimônios de amor e de bondade para com todos. Ninguém ruma ao abandono, sempre assistido pelas forças do bem inominado, a que se deve entregar sem exigências nem reclamações, procurando-se entender os desígnios da divindade, que sempre objetivam o progresso e a felicidade dos espíritos. Torna-se mais fácil a jornada e menos penosas as aflições, mesmo quando se é convidado aos resgates mais severos, o que proporciona alegria e bem-estar. Concedei ao outro, aquele que se vos opõe, o direito de assim pensar, não se facultando, no entanto, entrar em combate ideológico por vaidade ou por desejo de submetê-lo, porque a vaidade absoluta somente o Pai conhece. Combatei, pois, o bom combate, a fim de que, terminada a vossa tarefa terrestre, possais dar conta da vossa administração, como afirmou o apóstolo Paulo ao encerrar o seu luminoso périplo na carne. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa e esportiva, no trabalho, onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo vos fará conhecidos e imitados. Exoramos ao Senhor as suas bênçãos, para que este e os momentos futuros, embora reconhecendo que a luta não terminou, porém, agora, estais com mais eficientes instrumentos para o combate em nome do bem. Silenciou enquanto lágrimas de emoção escorriam pelos olhos de todos nós ali presentes. Alguns espíritos que se compraziam em gerar problemas na Grey, igualmente haviam sido levados a participar da reunião, e ao ouvirem as nobres orientações, não se puderam furtar a emotividade e a saudade de Jesus, o amigo verdadeiro de todos nós. Foi proferida a prece de encerramento e os encarregados de conduzir os convidados aos seus lares puseram-se a caminho, deixando o santuário mergulhado em suave claridade que impregnava o ambiente. Algumas entidades trabalhadoras do núcleo prosseguiam na sua azáfama, enquanto o nosso grupo retornou à sede onde nos hospedávamos. A madrugada ainda se encontrava amortalhada nas sombras, aguardando o rosto luminoso do amanhecer. Uma alegria silenciosa nos dominava por constatarmos a vitória do amor em relação ao ódio, o bem em relação ao mal. E sentíamos uma gratidão impossível de ser definida por estarmos entre aqueles que foram convidados para o labor. Que lindo! É assim que precisamos nos sentir a fazer as nossas simples tarefas na casa espírita. Os desafios prosseguiriam, é certo, porque as lutas enrijecem as forças, mas as circunstâncias agora seriam outras e os corações estariam equipados dos recursos próprios para o trabalho de autoiluminação e de compaixão aos agressores. Encerramos aqui o capítulo 14 e o nosso vídeo, o nosso 34º vídeo. Lindas palavras desse benfeitor amigo. Vamos uma vez mais elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e aos benfeitores que aqui estiveram conosco. Agradecidos estamos por mais estes esclarecimentos,
Que possamos sempre, Mestre Jesus, nos lembrar dos teus ensinamentos de amor, fazendo ao nosso próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. Porque assim sendo, jamais vamos praticar qualquer maldade contra os nossos irmãos. Por tudo, estamos gratos, hoje e sempre, e que a tua luz, o teu amor, a tua paz, sejam nossos companheiros na jornada terrestre. E tu, Mestre amado, nosso irmão tão querido, também esteja conosco. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo.